Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast A Sua História e recebendo hoje a nossa convidada, uma pessoa muito especial, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lídia Miranda. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Luiz. Feliz pelo convite. Agradeço muito por esse convite. Nós que estamos felizes de estar recebendo você para contar um pouquinho da sua história. Talvez teríamos que escrever um livro, né? Mas nós vamos contar no nosso podcast, porque, Lídia, hoje nós vamos saber a sua história em 30 minutos. Uau! Lídia, Diga. Quem é Lídia Miranda? Lídia Miranda tem o AC e o DC. Antes de Jesus e depois de Jesus. Boa. Então, eu quero saber, antes de Jesus, tudo bem. Agora, eu quero saber hoje o depois com Jesus. Como que foi esse seu encontro com Deus? Foi um encontro, assim, muito doído. Porque, sabe aquele convite de vizinha que você não quer nem saber, a vizinha crente? Ela insistia muito tempo comigo. Mas perto do falecimento da minha mãe, eu entrei numa depressão profunda. Meu casamento não estava bom. O meu marido, na época, já começava no vício do alcoolismo. E essa vizinha insistia no convite. E eu, para despachar, né? Sabe aquela, deixa eu fazer logo, fui com ela no convite dessa igreja. No dia que eu entrei, conheci a palavra, entrou no meu coração, aí tudo mudou. A diferença, né, Lídia? Porque, na verdade, Deus já nos escolheu, né? Sim. Já nos escolheu. Nós é que demoramos um pouco, atrasamos esse tempo, né? Verdade. De deixar ele vir fazer parte, Verdade. né, por inteiro da nossa vida e tal. E esse processo de demora somos nós mesmos, né? Verdade. Que fazemos isso daí. Mas, Lídia, você nasceu onde? Aqui em São Bernardo? Não, nasci em São Paulo, no Ipiranga. No Ipiranga? No Ipiranga. Eu nasci ainda na Moca, no pronto-socorro do Ipiranga. Eu nasci na Moca, bem pertinho ali. Pois é. E aí você se mudou para cá desde criança? Não, meu pai, ele era polícia militar. Sim. E por conta de quartel, ele estava no quartel lá em São Paulo, ele foi transferido para Mauá, fomos para Mauá, depois ele foi para Santo André. Em Santo André começamos a morar no Ruz de Ramos. Mas aí eu já estava com meus 18, 19 anos, já estava estudando, trabalhando. Você tocou num assunto, Luiz, que me veio a lembrança. Somos escolhidos de verdade, porque de criança, de adolescência, até no trabalho, sempre tinha uma pessoa crente do meu lado. E eu nunca quis conversa. Engraçado. Nunca quis, né? Ou será que nós realmente não queremos ver, né? Nunca não quis. Queremos. Nossa, Você sabe que crente. Antes, né? Minha mãe falava, vem para Jesus, vem para Jesus. Eu passei por tantos fatores, por tantas religiões e tal, até chegar onde eu cheguei hoje, mas eu não queria escutar as pessoas também, Pois né? é. E às vezes, por não escutar, eu vou voltar a falar de novo. Nós atrasamos esse processo. Verdade, eu atrasei muito também. Né? Lídia, a sua vida profissional hoje, eu sei que você é uma excelente costureira, tem o seu ateliê, né? Pela Faz graça vestidos de Deus, um dom de lindíssimos, né? Tal. E aí, você Mas eu nunca fui costureira. Ah, não? Não. O dom da costura eu recebi do Senhor. Você está brincando? Sim. Eu saí, na época que o Senhor me chamou, eu estava na depressão, eu tinha saído do escritório, eu era secretária executiva de uma corretora de seguro. Olha aí. E aí mudou assim? Total. Mas aí você foi aprendendo, você foi conquistando esse espaço sozinha e... Eu aprendi na caminhada, quando essa vizinha me colocou na igreja. Interessante, Luiz, que essa vizinha só ficou comigo naquele momento de me colocar dentro da igreja. Depois ela saiu da igreja. Então, mas aquele foi, acho que, o papel dela, né? Sim, sim. O papel dela na sua história. E o nosso pastor, que é o nosso amado pastor, na época, vinha arrebentado. Meu filho tinha 2 aninhos de idade, meu marido doente.
E essa vizinha falou para o pastor que eu estava desempregada. Ele colocou as mãos sobre o meu ombro, perguntando para mim, o que você sabe fazer? Sabe fazer bolo, crochê, tricô? Falei, eu sei costurar. E, na verdade, eu fazia algumas coisinhas, assim, um pouquinho. Ele orou por mim e ele falou assim, vá, compra uma máquina de costura, que ele trabalhava no CREC, o Centro Recreativo em São Bernardo, aqui no Baeta Neves, e eu vou mandar as minhas funcionárias lá para fazer barra e trocar zíper. Ele mesmo já arrumou as clientes para você. Mas eu saí de lá, Luiz, desempregada, como que eu ia comprar máquina de costura? Mas eu saí na fé dessa palavra. Eu comecei a conhecer a fé nesse sentido. Naqueles dias eu fui para o centro da Marechal, centro de São Bernardo, nas Casas Bahia, na época. Eu entrei lá, tinha uma promoção. E aproveitou, aí, já comprou a já máquina? Já comprei a maquininha pela fé do pastor. Olha aí, considerando que ele ia me mandar as pessoas, e aí foi indo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui aquela de pesquisar. E numa época onde não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, era livros, eu não fui para a escola estudar nada. Aprendi a orar e conforme apareciam as situações, eu recebia na mente o que eu tinha que fazer. Parabéns, é uma lição, né? Porque tem que ter a força de vontade, né? Sim. Se você não tiver a força de vontade também, um fator vai juntando com o outro, Sim. né? E, mais uma vez, parabéns ao pastor Jair, né? Que ele é pastor um paizão Jair, mesmo, né? Paizão, já paizão. arruma um emprego para você, já manda os clientes, né? Olha aí. Já. Mas, Lídia Miranda, o nosso convite para trazer você aqui hoje é de fazer com que as pessoas... consigam aumentar a sua fé, acreditar que nem tudo está perdido, Não. que existe um Deus, Sim. que Ele é provedor, que Ele nos cura, que Ele nos liberta, Sim. nos salva. Sim. E você é um exemplo disso, você é uma pessoa que passou por uma situação muito complicada, que foi uma doença terrível no qual você teve. Eu gostaria que você falasse para mim e para todos aqueles que estão assistindo o nosso podcast. Vou deixar você falar o nome da doença e como foi esse processo, até o processo da cura. Sim. E aí? Como foi isso? Realmente foi um período muito desafiador para mim. Aliás, e como você descobriu, né? Como Exato. você descobriu? Aí é que está o negócio. Mulher sempre faz anualmente os seus exames. Meu marido doente, estava quase... A gente não sabia, claro, né, que ele já estava para o fim. E eu deixei de fazer os meus exames para cuidar mais dele. E foram 2, 3 anos assim, sem eu fazer os meus exames, mas cuidando mais dele. Aí ele veio o falecimento. Passou o período do luto, né, da gente se recompor. Peguei os meus exames novamente, peguei a rotina dos exames. Numa dessas... Tipo, agora eu vou cuidar de mim, né? Sim, exatamente. Agora eu vou retomar aquele ponto que eu deixei. Numa dessas, no exame ginecológico, a doutora viu um fator diferente. Ela não me falou nada, ela falou assim, essa foi a palavra dela, estou notando aqui um fator diferente, eu vou te mandar para um oncologista. Aí já... Eu não entendi, falei, mas como? Oncologista. Chegando lá, nesse tal médico, ele me pediu uma bateria de exames, tudo novamente, e chegou para mim no diagnóstico do seguinte, Dona Lídia, eu não sei o que a senhora tem. Porque, na verdade, com a primeira doutora, eu tinha um cisto muito grande no ovário direito, que antes de eu parar o tratamento, eu estava em 2 centímetros. Eu parei o tratamento, cuidei do meu esposo, voltei ao tratamento, ele já foi para 9 centímetros. Nossa! Foram 3 anos. Aumentou muito. Muito. Por isso que ela me encaminhou, porque faltou. E o próprio médico disse que havia 2 fatores ali. Ele não sabia se eu tinha só o cisto ou se eu tinha um fator cancerígeno. Sim. Mas já marcou a cirurgia. E eu fiquei logo assustada. Não, ele já foi marcando a cirurgia. Sim. E sem te falar o que era. Porque nem ele sabia o que era. Entendi. Nem ele sabia, porque existiam esses 2 fatores. Diante de todos os exames que eu tinha feito. Fui para a cirurgia marcada. Claro que sempre em oração. Recebi uma palavra naquela semana, Luiz. Uma palavra maravilhosa. Nós tínhamos, por encontro de mulheres,
toda segunda-feira, 13h, a gente tinha no jardim de oração. E eu coloquei essa cirurgia que ia ser naquela semana. Coloquei diante do Senhor e eu recebi a palavra do Senhor, Isaías 43. E ele falava assim: agora quem diz sou eu. Se tu passares pelas águas, não se afogará, o fogo não te queimará. E eu saí nessa palavra. Fui para a cirurgia. Quando eu acordo pensando que só seria retirado o cisto do ovário direito. Mas quando eu acordo da cirurgia, o médico do meu lado, a gente meio sonolenta ainda, ele me deu um tapinha no braço e falou assim: olha, fica tranquilo, correu tudo bem. Quando eu abri, você tinha realmente o cisto de 9 centímetros do seu lado direito e um câncer do lado esquerdo do seu ovário. Nós já retiramos todos os seus órgãos. Assim? Assim. Eu, anestesiada ainda, olhei para ele e falei: com ordem de quem? Que você tirou os meus órgãos? Aí ele me deu uma bronca. Ele falou: eu não poderia esperar a senhora acordar para perguntar. E eu já fiz o que tinha que ser feito. Foi um choque muito grande, E Luiz. que órgãos seriam esses? O útero, os 2 ovários, as trompas, a chamada de esterectomia, né? Um nome aí. Sim. Tira todos os órgãos. Na época eu tinha 51 anos. A senhora não vai ter mais filhos mesmo? Por que está preocupada? Foi essa palavra que eu recebi. Mas só que foi um choque, porque eu me preparei para uma cirurgia que seria rápida, do ovário, um quadrante, tirar, e tranquilo. Mas não com esse histórico. Aí começou aquele choque que eu tive emocional. Eu fiquei uma semana, que seria uma cirurgia de 2 dias, eu fiquei uma semana no hospital, porque com esse choque bloqueou o intestino. Lógico. Bloqueou tudo aquilo Claro. lá. Foi terrível. Mas o Senhor foi guardando em todos os tempos. Todos os dias foi dando testemunho, maravilha. Recebi minha alta, porque aconteceu muita coisa ali também no hospital. Fomos para casa. Chegando em casa, o Senhor falou para mim que eu não esperava tudo aquilo. Eu falei: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Eu não contava com isso. Como que eu vou trabalhar? Luiz, eu viúva. Ainda os filhos eram pequenos. Quantos filhos? 3. 3. 2 meninos e uma menina. Os filhos ainda eram adolescentes, só o Alisson, mais velho, maior. Como que eu ia cuidar, pagar aluguel e tudo? Eu estava preocupada com isso. O Senhor falou para mim: você passou pelo fogo. Aí eu lembrei da palavra. Falei: tá, mas vai ter mais água então? Eu fiquei assustada, porque até então não sabia. Passou o período, que era dos 30 dias, até o diagnóstico de todas aquelas... ia calcular o que seria o câncer. Voltei na médica oncológica, que foi encaminhada. Aí ela me marcou para quimioterapia. Eu falei: não vou fazer quimioterapia. Vai fazer quimioterapia. Aí eu fiz 6 sessões de quimioterapia. A primeira sessão, no primeira consulta, ela falou assim: você não pode isso, não pode comer, não pode ficar perto de pessoa, não pode... um monte de não pode. Saí de lá assustada. Cheguei em casa, contei para os meus filhos. E a gente sempre confiando no Senhor, porque aquela palavra não saía do meu coração, não saía da mente. Entendendo, Lídia, que o fator de cura seu já começou desde o momento que o médico falou: olha, eu tirei tudo isso. Porque parece que não. Mas um médico também, sim, eles são usados por Deus, sim. Né? E eu tenho certeza que ele foi tocado ali, porque Deus chegou num processo de cura na sua vida, mas ele começou ali no médico ali também. Concordo. Era necessário fazer aquilo lá. Concordo. Só voltei aqui para depois a gente não ficar perdido aí. Não, mas olha, Luiz, foi bom você falar nisso, porque na mente da gente, mesmo que a gente tenha essa consciência, ainda vem aquela falhinha, porque pela minha família, pelo lado da minha mãe, todas as mulheres, minhas tias, minhas primas tiveram um tipo de câncer. Então, o inimigo da nossa alma vivia na minha mente assim. E as minhas tias faleceram. E ele minhas sopra primas coisa no ouvido mesmo. E a gente fica: será que eu estou curada mesmo? Será que... Sabe essa palavra da dúvida mesmo? A nossa falha humana, né? A nossa falha humana. Que coloca humana. em dúvida o poder de Deus, Exatamente. Né? Aí, quando apareceu a fase da quimioterapia, sim, foi outra fase também desafiadora. Mas o Senhor, a cada uma, foi me dando glória. Aquilo que a médica disse que ia cair,
A única coisa que caiu o cabelo mesmo, porque era uma químia muito forte. Eu me recordo. Caiu, fiquei careca, Luiz, passei por cada um, me chamava até de cigana. Porque aí eu fiz um monte de lenço diferente. Sim, para dar uma disfarçada. Claro, né? Porque eu usava lenço e conforme o traje, eu fui confundida com muçulmana, cigana, um monte de gente. E ficou hilário esse pedaço para mim. Mas o Senhor sempre falando, porque aqui dentro de mim, eu pensava naquela situação. Será que eu estou curada mesmo? Será que não vai voltar? Minha prima faleceu disso, minha tia faleceu daquilo. Por incrível que pareça, Luiz. Mas um dia o Senhor usou uma pessoa que eu não conhecia e pôs para mim o dedo. Eu disse que você estava curada. Eu tomei um susto. Então eu criei nesse momento. Não que eu deixasse de crer, mas quando o Senhor chamou essa atenção, aí aconteceu o que aconteceu. Eu levei o tratamento até o fim, na boa, tranquila. Você vê que você falou aqui que você dava uma disfarçada com lenço, foi apelidada de cigana. É porque nós mesmo não aceitamos o que nós estamos sendo naquele momento, enquanto que Deus nos aceita. Sim. Né? E a gente não consegue entender isso aí. Então, esse processo na sua vida, Lídia, ele é muito interessante, ele é muito bonito, muito triste no começo, sim, mas depois ele foi um motivo de muita alegria, porque saber que você é uma pessoa que alcançou a cura. E me diz uma coisa, para você chegar na cura, essa pessoa falou para você que você falou que ela não conhecia, você não conhecia a pessoa tal. Nunca vi. Mas, e aí, o processo de cura, você foi percebendo isso? Teu cabelo, de repente, começou a crescer de uma forma que você falou, opa, meu cabelo agora está crescendo muito mais rápido, né? Eu estou falando isso sem você se percebendo. Sim, mas é o que eu digo para você. Entrou para mim quando essa pessoa estranha falou. Eu não disse que você está curada. Aí eu criei na minha cura, que eu já estava curada. Então, a minha fé sempre foi crer na palavra de Deus. Sempre, sempre em oração, sempre buscando, sempre lendo, conversando muito com o Senhor. Mas, Luiz, somos humanos. Sempre vem aquela duvidinha que fica guerreando. Quando essa pessoa falou para mim, eu não te disse que você está curada, aquilo para mim... Então, o processo do cabelo é quando terminou a quimioterapia, naturalmente, passado uns 4 meses, já foi nascendo o cabelo. E nasceu tão bonito, Luiz, ele nasceu todo cacheadinho, preto, ficou aquela cabeleira linda, maravilhosa. Os cabelos brancos foram embora, então. Foram embora. Ô, Lídia, quanto tempo durou entre você saber da doença até o término? Isso foram meses, foram anos? Como 3 foi? 3 anos. Porque minha mãezinha, ela faleceu com câncer, né? Ela tinha 2 cânceres, infelizmente, no útero, porque o médico, nesses exames que vocês fazem, ele não viu esse câncer. Nossa. E depois apareceu um câncer em cima do estômago. E minha mãe, infelizmente, ela foi definhando em cima de um leito do hospital, em casa, pagávamos enfermeiros para ficar com a mamãe, e foram 2 anos. 2 anos. E o médico falou, né? Olha, no máximo isso daí. O médico, ele falou para você está curada, o médico, ou ele deixou aquele ar assim de, olha, você vai ter que cuidar muito disso aqui ainda. Clinicamente, Luiz, clinicamente são 10 anos. 10 anos. 10 anos. Como tem esse lance de benigno e maligno? Ele era maligno? No meu caso, foi maligno. Sim. Porque o maligno, porque quando ele tem enraizamento, né, e espalha para outros órgãos. E o benigno é quando ele fica só localizado. E fica fácil de ser retirado, retirou, acabou. No meu caso, como tinha o diagnóstico que o próprio médico não sabia se eu tinha só o cisto ou se eu tinha também o câncer, foi quando eles me abriram e viram que eu tinha os 2. Agora, o detalhe que Deus fez na minha vida, e também eu creio que foi o momento... Eu testifiquei muito desses milagres para todos que iam me visitar. É que existia... Eu perguntei para a médica, como que vocês não viram isso com tanto exame que eu fiz? O médico me disse, uma alça do intestino cobriu o teu ovário esquerdo, não dava para a gente ver. Entendi.
Então, ele já existia lá. E eu vejo Deus, quando ele me deu a palavra em Isaías, naquele dia de oração, para que acontecesse tudo isso. Trabalhando no meu coração, trabalhando na minha fé e trabalhando na minha confiança. A gente tem que aprender a confiar, Luiz. Sim. Para mim, foi muito difícil confiar. Até porque quando você confia, a fé, ela se eleva, ela fica mais forte. Sim. Né? E aí é diferente. E o processo de cura vai acontecer, porque Deus já fez. Sim. Deus já fez. Agora, se você não acreditar, né, tudo fica mais demorado, você vai dar murro em ponta de faca e de besteira. Verdade. Então, nesses 3 anos, Lídia, deve ter sido muito difícil, né? Porque existem aquelas pessoas que são amigas, que vêm e te abraça de verdade, e tem aqueles que, infelizmente, chegam e falam, ai, coitadinha, né? Exatamente, Ai, eu tô Luiz. com uma dosinha de você. Exatamente, eu ouvi tudo isso. E tem a maldade daqueles que ainda falam, ih, será que ela vai sobreviver? Passei por tudo isso. Exatamente assim. Mas quando a palavra no meu coração entrou, eu não te disse que você está curada, podia vir o que for, Luiz. Ninguém tirava isso de mim. Eu falava com toda certeza, eu estou curada. Essa pessoa você nunca mais viu? Nunca mais vi. Foi um homem. Um homem. E foi só essa vez, você nem conhecia, não sabia? Imagina, ele passou por mim assim e voltou e pôs o dedo no nariz para mim. Eu não te disse que você está curada, eu tomei um susto. O homem foi usado por Deus, total, né? Total, porque até então eu ainda existia aquela duvidinha. Será que tô? Será que não tô? Será que vai acontecer igual a minha prima? Será que vai... Sabe aquela coisa? Quando Deus fala, Luiz, não tem como negar. Quando Deus solta a palavra dele, entra no coração, não tem como você voltar para trás. Assim é comigo. Assim sempre foi. Eu sempre prefiro ouvir o Senhor falar. E no processo clínico, como você falou da cura, eu recebi a cura naquele dia. Recebi não, eu já estava curada, mas eu recebi no espírito. Você entendeu que estava curada. Isso. Clinicamente, porque todos os anos a gente tem que fazer uma bateria enorme de exames para ver como é que estava. Em 10 anos, a partir do dia lá da cirurgia, que é considerado, 10 anos, aí eu recebi, a senhora está de alta. É, porque eles só dão a alta mesmo quando realmente estiver tudo confirmado. Exatamente. E ter passado esse tempo, Sim, né, que eles falaram. Que não teve nenhum caso que surgiu ou apareceu em outro lugar, alguma coisa assim. Aí eu saí de lá e falei, mas eu já sabia. Mas Lídia, você sabe, seu cabelo é um cabelo bonito, né? Eu até tenho um pouco de inveja. Mas você vê que esse processo todo dessa doença, embora ela seja terrível, te proporcionou cabelos novos. Sim. Te proporcionou para você elevar mais ainda a sua fé. Sim, muito, né? muito. Teve a experiência de ver alguém que você nunca viu passar por você, voltar em você e falar, eu não te disse que você está curada? Sim. Então, olha quanta coisa Deus foi fazendo. E o legal é que passou. Passou. Né? As pessoas têm que entender que a tempestade não é para sempre. Não. Não é? Que Deus, uma hora, manda calar a tempestade. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam ter esse agir de fé que você teve para entender que não é para sempre aquela enfermidade. Não é. Às vezes a pessoa acaba sendo para sempre pela falta de fé da pessoa. Como você mesma disse, pela falta de acreditar mais em Deus. E nós trouxemos você aqui hoje porque a sua cura já está dizendo o que é a sua história. Amém. Porque você poderia não estar aqui sentada nessa cadeira agora. Com certeza, agora, Luiz, com certeza. Você poderia não estar aqui, tá? Uma outra pessoa trazendo testemunho. Mas você sobreviveu. Você passou por essa tempestade. E hoje é alegria. Você tem o seu ateliê. Tenho. Você é uma pessoa ativa dentro da igreja, né? Secretária. Né? Corre daqui, corre dali. Que quem olha você hoje não imagina que você passou por isso. Luiz, eu faço questão que quando a gente atende muita mulher, conversa com muita mulher e às vezes uma palavra eu procuro sempre falar. Quando eu passei pelo câncer, mas você já teve câncer? Eu sempre falo isso para engrandecer o Senhor, porque às vezes a pessoa coloca, não desprezando as enfermidades, cada um tem a sua, né? Mas eu quero colocar
a grandeza e o amor de Deus na vida da gente. A gente depositar a confiança. Nesse período também, Luiz, somado a tudo isso, o falecimento do meu esposo me deixou também uma grande dívida. Uhum. Então, a dívida que o meu esposo deixou, eu em tratamento de câncer, o meu filho Daniel tinha sofrido um acidente que quase amputou a perna. Me lembro. Então, foram muitas Tudo de uma situações. vez, Tudo né? de uma vez. Mas uma palavra me susteve mais uma vez. O Salmo 139 tem um versículo que eu estava examinando no meu período de choro. Eu creio que o nosso pai, ele não fica chateado quando a gente chega para ele chorar. Eu Claro chorei que muito. não. E nessa palavra, o Salmo 139, tem um versículo que diz que todos os nossos dias já estavam escritos. Isso me chamou a atenção, Luiz. Aí eu parei, pera lá. Se todos os meus dias estão escritos, então por que eu estou arrancando meus cabelos? No mesmo instante, Senhor, não tem como mudar. Então me dê sabedoria para lidar com a situação. Foi outro marco na minha vida. Todas as situações que eu vivi pedindo sabedoria. Olha só, você passou por um câncer, que é uma doença terrível. Sim. Perdeu o marido, Sim. que, aliás, o Márcio, ele era meu companheiro de pescaria. Sim. Né? O Márcio era uma pessoa maravilhosa, assim. Quem conheceu o Márcio, além da família, mais de perto, como eu conheci, eu gostava muito do Márcio. E você perdeu o marido, o filho se acidentou. Eu lembro quando o Alisson se acidentou. Daniel, né? Daniel. Foi o Daniel. Quando ele se acidentou, realmente foi... Eu fui até uma vez visitá-lo, uma ou duas vezes lá. Realmente foi muita oração para ele sarar daquele problema ali e não perder a perna, né? E quando você também com câncer, você deixa de trabalhar, aí o problema do marido que deixou algumas dívidas, tudo isso daí. E Lígia, e como você foi se levantando nessa parte, né? Você passou pela doença e foi se levantando nessa vida financeira. Como você conseguiu? Porque aí você ficou sozinha. Sozinha, até eu que com então 3 filhos. Você tinha o salário do marido, aí você já não tem mais o salário do marido. Male-male é aquela pensão que as pessoas recebem. Pois então, Então, Luiz, como eu falei para você, eu me agarrei na palavra do Senhor e sempre busquei muito o Senhor. E eu aprendi, talvez o que eu vou falar para você, quando alguém for ouvir ou quando for ver esse podcast, o dízimo é muito importante. Sim. Eu aprendi a devolver para o Senhor aquilo que não me pertence. E onde tem a bênção. Não pelo número, mas pela obediência. Quando o Senhor me deu a estratégia de ser a costureira e foi crescendo, o Senhor foi abrindo minha mente, eu por curiosidade fui crescendo, eu desejando mais, mas dizimando. Então foram uma coisa assim aos poucos, crescendo aos poucos. Foi prosperando. Prosperando. Consegui a dívida maior do Márcio. Consegui terminar, levou 15 anos essa dívida, negociando com a... 15 anos? Negociando, advogada negociando, até que eu me joguei no chão novamente e o Senhor me deu uma palavra estratégica em 2021, em meio de pandemia, onde a gente não podia conversar com ninguém. O Senhor me deu estratégia de falar com a outra parte, expliquei conforme o Senhor havia me dito. E nós fechamos a conta de R$53 mil por R$15 mil. Uma conta que começou antes do falecimento do meu esposo por R$6 mil. Pulou para R$53 mil. Aí como que eu vou pagar R$53 mil? Pagando um aluguel. Pagando aluguel, tudo, né? costureira. Comendo, né? Sustentando a família. Sim. Porque você foi que sustentou a família. Não me casei novamente durante todo esse tempo, porque eu tinha que botar a vida no prumo. Então, e foi a partir daí, Luiz, sendo fiel à palavra do Senhor, dizimista, e muito curiosa de aprender. Aprender, e fui. Cheguei no que eu cheguei hoje, graças ao Senhor.
Olha, nós estamos aqui hoje, assim, recebendo você de uma forma, assim, muito feliz Eu por estou você ter feliz. aceito o nosso convite. Sei que você tem mais testemunhos para contar, mas o nosso podcast é a sua história em 30 minutos. Nós estamos aqui no Quase indo. finalzinho ali. E eu gostaria, assim, antes de chegar nas considerações finais, né? Eu gostaria de fazer um bate-volta aqui primeiro com Uau, você, um vamos lá. bate-bola aqui, né, de palavras, né? Você Hum. me responde com uma única palavra, ou um pouquinho mais, se você quiser, e depois nós vamos para considerações finais. É lógico que nós podemos fazer a parte 2 desse podcast, Ficarei feliz. até porque você tem mais para contar da sua história, né? Sim. Ô, Lídia, Diga. então eu te pergunto, você me responde num bate-volta. Diga. Projeto. Eu tenho um sonho, um projeto no meu coração que eu tenho buscado muito no Senhor, de ter minha escola de corte e costura. Escola de corte e costura. Uma palavra. Perdão. Vontade. Viajar. Então, lugar. Praia. Praia? Amo praia. Tá certo. Bom, eu ia te perguntar passeio. Praia, amo Nordeste. Uma paixão. Meus filhos, meus netos. Amor. Jesus. Bem, eu agradeço a tua presença hoje aqui com a gente. Foi muito legal. Nós vamos ter que ter a segunda parte desse podcast. Eu que agradeço. Para poder contar um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza que esses que estão nos assistindo, né, eles vão até contar para outras pessoas que estão com essas doenças, né? Olha, assiste esse podcast porque a moça falou, passou um homem ali que ela nem conhecia, falou que ela estava curada, ela recebeu uma palavra profética, ela buscou no Senhor, o médico teve que agir de uma forma com sabedoria ali, ela perdeu o cabelo, voltou a ter cabelo, tem sua vida, quebrou financeiramente, se levantou. Então, isso é importante, vai edificar outras pessoas. Eu agradeço de coração aqui, quero que você deixe as suas considerações finais para aqueles que estão nos assistindo, né? Eu que agradeço, Luiz, e de verdade que essas palavras, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, alcance muitos corações, pessoas de depressão, pessoas com dúvidas, e que aprendam a confiar mais no Senhor. A confiança é tudo. A confiança é tudo. Confiar no Senhor. Muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, nós vamos ter a segunda parte desse podcast, viu? Porque a Lídia também tem mais para contar. Muito obrigado, Lídia. Obrigada. Obrigado a todos que estão nos assistindo e até o próximo dia. Até. Valeu.